Olá, pessoal. Vamos agora fazer a nossa correção. Vamos lá? Vocês tinham que procurar no caça-palavra as palavras que completavam as frases abaixo. Então, vamos lá. Frase A. A escravidão era responsável por escrever os documentos. O escrivão era responsável por escrever os documentos e cartas e relatos de uma expedição marítima. Uma das mais importantes atividades econômicas portuguesas era o comércio. Diferentemente dos portugueses, os indígenas dividiam entre si todo o fruto do seu trabalho. As populações em Portugal deviam obediência ao rei. Para realizar a exploração marítima, os navegadores foram fundamentais. Assinale com um X as alternativas corretas e depois vamos corrigir a incorreta. Então vamos lá. Primeira, a carta de caminha traz apenas informações sobre a navegação do Atlântico. Não, essa está errada. A carta de caminha traz informações sobre a viagem, a natureza e o encontro dos portugueses com a população indígena. Segunda, na sociedade portuguesa, os religiosos eram muito importantes. Sim, verdadeira. Os indígenas contatados pelos portugueses agiram de forma pacífica e não atacaram estrangeiros. Verdade. A língua portuguesa é uma herança da presença portuguesa no Brasil. Sim, eles não deixaram como herança a língua. Tá? Então, seguindo, vamos lá, lição número 3. Quais atividades econômicas os portugueses praticavam no século XV que não eram comum entre as culturas indígenas da mesma época? Eles praticavam a agricultura, a pecuária intensiva, que é para vender, com a sobra do que produziam, eles praticavam o comércio. Ao longo da sua pesquisa, a Anitta encontrou essa imagem, tá? De história. Então, vamos lá. A imagem representa que momento da história dos indígenas e portugueses? Ela representa o primeiro contato entre os portugueses e os índios, lá no século XV, tá? Foi a primeira contato entre portugueses e índios no século XV. Descreva com suas palavras como foram os primeiros anos de contato entre os portugueses e os indígenas. Foi um contato, uma convivência pacífica, durante o qual os índios realizavam um escambo com os portugueses. Os portugueses traziam objetos para os índios, de interesse dos índios, e os índios, em troca, carregavam os navios com o pau-brasil. Entre os anos de 1500 e 1530, os portugueses praticavam algumas atividades no território brasileiro. O que eles praticavam? Eles praticavam a extração do pau-brasil, eles usavam o trabalho do índio para carregar o pau-brasil até ao navio, e eles praticavam um escambo, que era uma troca de trabalho dos índios, do pau-brasil, com os objetos que eles traziam. Então, eles também praticavam o escambo. Ok, pessoal? Até a próxima aula.